Olá, seja bem-vindo a essa nossa live, essa nossa transmissão que talvez você esteja assistindo gravada, então não é mais live para você. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as frases que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Frases feitas. Uma das melhores coisas que você pode aprender na sua vida, além de palavras isoladas, são palavras dentro de um contexto. E um dos maiores problemas que a gente tem quando a gente está aprendendo inglês, não interessa o seu nível, se você é básico, intermediário ou avançado, o nosso maior desafio é conseguir entender algumas coisas que são primordiais. O que são primordiais? É muito interessante, porque às vezes você tem até um nível avançado, mas se você não entender que não funciona do jeito que você acha que funciona, não adianta você ter um vocabulário avançado, você não vai conseguir conectar as coisas e o que você for falar não vai ter sentido nenhum. Eu cansei de ver alunos que tinham um vocabulário super rebuscado, tipo C1, C2, que é o nível avançado, mas que as frases deles não tinham nenhuma conexão com um sentido humano. Sei lá, parecia que a pessoa estava escrevendo de outro mundo, porque não tinha nenhuma lógica. Era uma sequência de palavras que não tinham sentido nenhum em inglês. Que não tinham sentido nenhum nem em português, se você fosse traduzir ao pé da letra o que aquelas pessoas estavam fazendo. E o porquê que isso acontece? É porque essas pessoas não têm um entendimento que eu vou passar para vocês agora. Entendimento número 1. É óbvio que você já sabe disso, mas é bom sempre lembrar. O português não é o inglês. Então, você não precisa comparar as duas línguas. A gente pode acabar utilizando, mas nós, professores, para poder te falar, olha, que é um substantivo, é igual no português, que é uma coisa, um lugar, uma pessoa. Ah, ali a ordem dos adjetivos é diferenciado, mas parece com o nosso português antigo. Então a gente pode comparar. Você não pode tentar fazer essa comparação no sentido de, tipo, por que no português é assim e no inglês é assado? Porque eles não têm nada a ver um com o outro. É a mesma coisa você perguntar por que, sei lá, um japonês não fala chinês. Não tem nenhuma lógica isso. Você tem que entender isso. Português é latim, inglês é anglo-saxônico, de origem germânica ainda por cima. Então a nossa língua é latina. Tem semelhança? Tem. Por quê? Porque hoje no inglês nós temos 60% das palavras de origem latina. Então tem muitas palavras do francês, várias palavras do espanhol, tem do italiano no inglês e uma ou outra do português. Inclusive, se eu não me engano, mosquito vem do português. E no inglês é a mesma escrita e quase a mesma pronúncia. Mosquito. Mosquito. Ok? Então, entendeu isso aí? Que parece ser bobo, mas é um ponto que pode bloquear a sua cabeça. Que você fala, poxa, mas isso não tem nada a ver com português. Não tem mesmo, não tem nada a ver com português. O segundo ponto, que é conectado com esse primeiro ponto, anote isso aí. Você não vai criar frases em inglês. É a maior pergunta que eu escuto de pessoas que estão no intermediário. Professor, eu não estou conseguindo criar as frases, elas não têm sentido para mim. Óbvio, você não tem que criar o que está criado. Você nunca vai criar uma frase em inglês. Você vai simplesmente aprender uma frase e depois copiar e colar. Ctrl+C, Ctrl+V. Você não vai mudar o idioma, porque se você criar a sua frase da sua cabeça, você vai se tornar aqueles alunos que eu citei antes, né? Nem alunos são. Não são meus alunos, né? São pessoas que falam e nenhum nativo entende e nenhum brasileiro que fala inglês entende. Porque você vai começar a querer tirar a sua própria criação de um idioma. Então, inglês é muito mais fácil do que você imagina, ou muito menos difícil que você pintou. Você não cria frases em inglês. As frases já estão prontas. Você só precisa conhecer frases feitas. Então, por exemplo, se você olhar no meu Instagram, eu estou sempre falando nos stories, né, o Mr. Teacher Paulo, @MrTeacherPaulo, eu estou sempre fazendo em inglês da vida real. E volta e meia eu faço uma frase feita. Aquela frase feita eu não inventei, ela existe. Porque existe toda uma sequência para o inglês. E essa sequência sempre vai ser a mesma. Sempre vai ser
eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Assim como o português, ao invés de eu falar ele, eu posso colocar o nome de um homem. Por exemplo, ao invés de eu falar ele, eu posso falar John, que é o nome de um homem. Então, ele come pão. O ele come vai ter a conjugação. Então vai ser he eats bread. Eu posso trocar o ele, que é o he, por João, que é John. John eats bread. Então, você sempre vai ter eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, ou nomes, substituindo esses pronomes pessoais. E aí depois você vai ter um verbo principal. O que acontece é que às vezes o verbo principal, que é o verbo mais importante, ele também é o verbo que vai te auxiliar. Escreve isso aí. Sempre saber quem é o verbo auxiliar numa frase. Quando você sabe quem é o verbo auxiliar numa frase, anota isso. Se eu sei o verbo auxiliar, eu sei tudo. Se você encontrou o verbo auxiliar, você encontrou tudo o que você precisa. Em alguns casos, isso você só vai ver no módulo 6, se você ainda não está no módulo 6. No módulo 6 você vai saber disso. Eu falo no módulo 6 que em caso você não encontre um verbo auxiliar visível, ele vai estar lá do mesmo jeito, invisível. Ele só vai aparecer quando você precisar dele. Ele é tipo o Chapolin Colorado. Oh, quem poderá me defender? Eu não contava com a minha astúcia. Ele aparece. Geralmente vai ser o do ou o does no presente e o did no passado. Calma. Eu sei que é uma informação absurda para você que está começando agora, né? Mesmo para você que está na turma 1 ou na 2 ou na 3, que começou há pouco tempo. Mas calma, tudo isso vai ser explicado com mais detalhes no módulo 6, que é o módulo Gramática na Prática. Então pode ficar tranquilo, pode ficar relaxada, porque tudo isso vai fazer sentido depois. Por que a gente não colocou a gramática no início? Justamente porque eu queria que vocês aprendessem como um nativo aprende. Um nativo ele não aprende desde o jardim de infância gramática. Ele começa a aprender na primeira série do ensino fundamental, né? Um pouquinho de o que é um sujeito, quem que é o objeto da frase, e vão aprendendo mais gramática e mais. Só que nesse período que é da alfabetização, né, do jardim de infância, até ele saber como é que fala, papai, mamãe, bola, eu quero, aí vai criando mais frases, sabe? É igual uma criança, pensa assim, primeiro você descobre como é que fala mamãe, aí depois você descobre como é que fala papai em inglês, aí depois você fala eu quero água, igual um bebê, eu quero água, o bebê às vezes nem fala o eu, ele só fala quero água, não é assim? Então, I want water, depois vai melhorando, eu quero água. Papai, eu quero água. Aí ele vai melhorando esse vocabulário, esse bebê, e é igual a gente, nós somos bebês no idioma, porque não é a nossa língua, é uma segunda língua, então a gente está reaprendendo. Papai, eu quero água, por favor. Olha que legal, você está vendo? Eu não estou inventando, nem o bebê não está inventando a língua, ele está observando que as pessoas sempre usam a mesma estrutura. Papai, mamãe, oi, eu quero água, por favor. Aí, engasguei, o tempo vai passando, a criança vai aprendendo outras frases, ela vai aprendendo a usar outras palavras e ela vai descobrindo que tem que ter um pouco mais de educação em algumas situações. Se falar com o mais velho, você tem que falar com outra palavra. Se for com uma pessoa da sua idade, você fala com outra. A criança vai crescendo, vai evoluindo. E assim é você com o seu idioma também. Assim é você com o inglês. Então, frases feitas você não cria. Você copia e cola. Se você começar a partir de hoje, seja você aluno da turma 1, 2 ou 3, estudar frases que já estão prontas. E como é que eu estudo frases que já estão prontas? É tudo que eu falo para vocês desde que vocês me conhecem. Filmes, séries, música, rádio, livros com áudio. Você tem o poder nas suas mãos. São pessoas falando com pessoas com frases já preparadas. Não é? Oi, tudo bem? Como você está? Ou como você está? Como você está? Tudo isso são frases feitas. Não é, você não vai falar, oi, está você como? Não existe isso. Isso seria eu querendo ser um gringo inventando português. Você está entendendo? Então não tem por que você se preocupar onde vai o quê, por que a ordem é invertida. Você tem que entender. Se a frase já está feita, eu pego aquela frase, eu escrevo no papel, eu repito aquela frase, eu escuto ela, coloco ela no Google Tradutor não para traduzir, coloco ela no Google Tradutor
para escutar a pronúncia, né? Porque o Google Tradutor, a pronúncia é muito boa. Quase nunca erra. E quando erra é porque a palavra tem a mesma escrita. E aí, de vez em quando, ele corrige. Então, não use o Google Tradutor para traduzir. Pode usar o Google Tradutor para escutar a pronúncia de frases feitas. Tem um site que eu vou passar para vocês, que é um site muito bom. Anote eles aí, anote esse site aí. Eu não sei como encontrar pelo site base. Realmente, eu vou até abrir ele aqui, o site base, para ver se eu consigo encontrar as frases feitas pela parte dele inicial. Esse é um site sensacional. Para mim, é um dos melhores sites que já criaram do mundo. Você chega e coloca no Google sentences, você escreve sentences with, sentenças com, e aí você coloca a palavra. Por exemplo, a palavra like, que nós vamos ver hoje. Que é pode ser um substantivo, pode ser um verbo, um advérbio, whatever. E aí ele aparece uma pancada de palavras não, frases, nem que sejam pequenas, curtas, frases, sentenças, orações. E a maioria dessas palavras, eles já tem um nativo lendo. Então, além de você pegar a frase feita, você ainda vai ouvir a pronúncia correta e não vai precisar Ctrl+C e jogar no Google Tradutor. Porque aqui a voz do Google Tradutor, por mais que seja muito boa, ainda é meio robotizada. Aqui é um som mesmo que eles gravaram de uma pessoa falando. Né? Não é programado. Foi um cara que falou mesmo e o coitado desse cara deve ter gravado 850... Eita, peraí. 200 mil frases, frases não, palavras, sei lá, cara, o cara é uma máquina. Eu não sei como é que você vai achar na página principal. Você pode fazer como eu te falei, você vai no Google e coloca sentences with e a palavra que você quer. Por exemplo, sentences with apple, sentenças com a maçã. Aí vai aparecer lá, o site é manythings.org. Deixa eu digitar, eu vou digitar e o André vai colocar aqui na legenda. Aqui, ó. O site está aqui. Mandei. Olha só, nos comentários na nossa página www.manythings.org. Clicou nesse site, mexe nele, vai seguir, vai com alegria mexer nesse site. Vai com tudo, porque isso vai mudar a sua forma de entender a língua. Porque você não tem que criar a língua, ela já foi criada, você vai pegar essas frases e tudo vai começar a fazer sentido. Daqui a pouco você para eu vou parar aqui 20 minutos para brincar nesse site. Você vai ver nessas frases feitas, depois você procura a tradução delas. Vai procurando tradução. Daqui a pouco a segunda frase, a terceira já começa a fazer sentido sem você procurar a tradução, porque você está usando o mesmo verbo ou a mesma palavra e o contexto sempre vai ser bem parecido. Então essas frases que são do dia a dia vão se tornar frases do seu dia a dia. Daqui a pouco você sai, vai ouvir a sua música do Shawn Mendes, vai ouvir seu Backstreet Boys, ouvir o seu Beatles, vai ouvir o seu Guns N' Roses, sei lá, Led Zeppelin, e tu... Ué, eu entendi uma frase. E é assim que foi comigo. Do nada. Eu comecei a fazer, né, pegar caderno, encarte do Backstreet Boys, comecei a traduzir. E vi no filme Matrix. Daqui a pouco eu já sabia que o cara ia falar, "Oh, my name is Neo. Mr. Anderson, can you hear that? That is the sound of inevitability. That is the sound of your death. Goodbye, Mr. Anderson." Aí o Mr. Anderson fala, "My name is Neo." Até a voz eu sei. Como é que eu sei? Por quê? Repetição. Cara, esse filme eu assisti nos anos 2001, 2000, e até hoje eu lembro da cena, eu lembro das frases, porque repetição. E aí daqui a pouco, quando você escuta um Welcome Back, você... Ué, Welcome Back não é o que o Paulo fala no canal do YouTube? Hi guys não é oi galera? Hi guys, and welcome back to my channel. Channel é canal. Aí tu, hi guys and welcome back to my channel. É oi galera e sejam bem-vindos outra vez no meu canal. Frase feita. Encaixou aqui, encaixou ali, vira um contexto, vira um parágrafo, daqui a pouco você tá lendo, ouvindo, ou vendo alguém falando e você, mano, não é possível, como que eu estou aprendendo inglês? E aí você deixa de ser um aluno que é extremamente dependente de um professor ou de um curso
e você começa a ir para o caminho do autodidata, que esse que é o meu objetivo aqui. Isso é até um tiro no pé, falando de mercado, né? Para mim é um tiro no pé, porque todo mundo, todos os professores que eu conheço que estão com o curso, falaram, Paulo, vai de pouquinho em pouquinho, para você depois ter um outro curso e outro. Eu cheguei nesse curso aqui e falei, caramba, eu vou chegar com os 2 pés de voadora, vou ensinar tudo que eu posso, para que não fique uma coisa também insuportável, que fique suportável, bem claro, para que esse aluno, ele entre nesse English Evolution e ele saia falando inglês. E aí lá na frente, se ele quiser, ele faz um curso, porque ele sabe da minha capacidade e sabe que eu não enrolo. Porque eu odeio enrolação. Odeio enrolação. Eu não tenho paciência para enrolação. Se você fica 5 minutos para me explicar algo que você poderia explicar em 40 segundos, eu já não vou te assistir mais. Então é isso. Eu quero que crie em você essa vontade, esse desejo de você ser um autodidata, que é aquele que aprende sozinho. Então por isso que no nosso curso, principalmente nas lives, tanto aqui como no live no Instagram, eu quero falar para você, vai atrás. Porque inglês não acontece por acaso. Eu não aprendi inglês sem querer. Tudo bem que eu não tava tipo, preciso aprender inglês. Eu tava me divertindo. Mas de tanto repetir, de tanto me colocar numa situação que era de estudo para outras pessoas, para mim não era, porque é lazer, é um hobby assistir filme, para mim acabou vindo. Pum, olha, tô escutando uma frase. Aí eu comecei a estudar. E aí você começa a se dedicar. E eu não vou esperar cursinho, não tenho dinheiro para cursinho, então eu vou fazer. Vocês têm um curso que é, sério, na boa, não é porque é o meu curso. Não sei você onde você está, talvez você seja da turma 3 ou turma 2 e não chegou ainda aonde a gente está. Quem está no módulo 6, eu tenho a certeza que pode e vai falar que esse curso é sem igual. Não tem comparação. Não é que eu seja melhor do que ninguém, mas é porque eu estou dando o meu melhor. Eu estou dando o meu melhor nesse curso para você. Porque eu quero que você saia daqui falando inglês. Para mim, a minha maior realização é ver os meus alunos. Poxa, Lu, Érica não falava nada, Lu não falava nada, cara. A Flávia, o Rafael tá fluentaço, brother. O Rafael, ele falava inglês. Ele falava inglês quebrado, né? Porque ele tava começando a estudar sozinho e já tinha se dedicado bastante. Agora o cara já tá falando com um americano, cara. Isso para mim é uma realização profissional, é uma realização como pessoa. E é isso que eu quero para você. Frases feitas. Tá aqui, ó, o site, ó. manythings.org. Eu quero que vocês utilizem isso, tá bom? Então, olha isso. Frases feitas sempre serão da mesma maneira. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Vai ter um auxiliar, vai ter um verbo, alguma ação que alguém está fazendo e um complemento. Vamos agora para uma listinha bem rápida de alguns verbos que são muito importantes. Né? Você fala eu, verbo, complemento. Tem uma frase feita. Você, verbo, complemento. E vai ter um auxiliar ali possivelmente. Ele, verbo, complemento. Mais uma frase feita. Ela, verbo, complemento. E assim por diante. Então você pode falar inglês muito mais rápido do que você imagina. Você só precisa memorizar frases e entender como é que existem essas conjugações. Mas isso no módulo 6. Na verdade, antes do módulo 6, vocês já vão sacar, porque desde o primeiro momento, desde o primeiro módulo, a gente já tem aula de pronome. E a gente sempre vai colocando tudo gramaticalmente correto, obviamente. E aí, intrinsecamente, você está estudando uma gramática contextualizada. Então você não percebe, mas você já está estudando. Mas lá no módulo 6, vocês vão falar, poxa, isso é o tal do verbo to be, que eu nunca entendi. Aquilo é o do, por isso que ele vira o does. O does era o do. E o do no passado é did. E no futuro, o futuro eu vou usar um ou going to, eu vou usar o will. Aí tem o futuro do pretérito. Aí tem o should, could, would, will, shall. E uau, o que é isso, meu amigo? Isso é inglês e você vai vendo que step by step you get there. De passo a passo você vai chegar lá. É muito mais simples do que você imagina. Eu vou citar aqui para vocês alguns verbos. Você não precisa anotar agora. É só para você entender alguns verbos que são muito importantes, que são os mesmos verbos que nós temos no português. Por exemplo, no topo da lista, não tem como, você gostando dele ou não, o verbo mais importante no inglês
E o verbo mais repetido é o verbo ser e estar. É o verbo to be, que você ficou com trauma por causa da escola e não precisa ter trauma porque você não está mais na sua escola. O verbo to be é o verbo mais usado no português, no inglês, no francês. Je suis, I am, eu sou. É o verbo que você mais precisa saber. É o mais importante. Então, eu sou, I am, você é, you are, ele, ela é, he is, she, his, it is. Nós somos, we are, vocês são, you are, they are, são eles e elas são ou estão. O verbo to be ele é tão bom porque ele, além de ser o verbo ser, ele é o verbo estar. Então você não precisa de 2 verbos e nem de 20 conjugações. Você só precisa de 3. Am, is, are, no presente. Acabou. No português é sou, estou, estás, esfrível, the browns. Tem aquela coisa toda doida, cara. Tipo, sei lá, tem umas 10 conjugações e no inglês só são 3. Tá, exagerei. No português não deve ter 10 não, mas só pra dar aquele clima e você fala, uau, realmente o inglês é mais simples. Depois disso, você tem, não necessariamente nessa ordem, nós temos o verbo ter, que é o verbo to have. Agora preste bastante atenção. Se eu falo o verbo be, se eu falo a palavra be, eu conjuguei. Então, tipo, não é ser, é sou. Se eu falar I be, é sou. Não tem sentido falar I be. Se eu falo have, é tenho, né? Eu tenho ou tem. Não é o verbo no infinitivo com ar, er, ir, or, ur. Preste bastante atenção. Eu posso falar em português, se liga. Quer ver? Eu quero, viajo. Eu posso dizer isso em português? Tá certo? Eu quero, viajo. Não. Eu quero brinco. Só se eu quiser falar do brinco mesmo, né? Eu tava querendo dizer eu quero brincar, mas eu falei brinco, tá errado. Eu quero pulo. Eu quero pulo, tá errado. Eu quero pular. No português, o primeiro verbo sempre vai estar quero, preciso, precisa, né? Eu tenho, você tem. Tá conjugado com o seu sujeito. Eu tenho. Já o segundo verbo, por exemplo, eu tenho que ir. Esse ir, no inglês, tem que ser o to na frente, o to. Então, eu tenho é I have. Anote aí, eu tenho. I have. I have. Eu tenho. Você tem? You have. E só com he, she, it que vai ser diferente, porque o have é um verbo irregular. Então, com he, she, it, ele vai ser H-A-S. H-A-S. Has. Som dizer. Has. Então, eu tenho I have. Ele tem he has. Ele é um verbo irregular. Vai ter só H-A-S. Mudou a escrita dele. Então, beleza. Eu tenho um carro. I have a car. Ou se eu falar em numeral, I have one car. Eu tenho 2 irmãos. I have 2 brothers. Olha só, frase feita. Eu não estou inventando mais nada. Eu só estou mudando o complemento. Porque sempre vai ser eu tenho, não é? Eu tenho uma família. Família é family. I have a family. Eu posso colocar você tem uma família. You have a family. Ele tem uma família. Lembra que o ele não é have, nem haves, é has. Ele tem uma família. He has a family. Maravilha. Só que preste atenção. Família não é verbo, né? Você não está falando eu quero familiar. Né? Carro não é verbo. Eu vou carrear. Não existe isso no português. Isso é um substantivo, é uma palavra. Então, se eu tenho, I have a family, eu tenho uma família, minha family não é um verbo, nada muda. É igual no português, eu tenho uma família. Agora, se você tem que colocar um segundo verbo, uma outra ação, como, por exemplo, eu tenho que ir, aí eu vou escrever aqui para vocês. Aí a sua frase vai ter que ser, vou escrever, I have a family. Publiquei, I have a family. Agora, se você tem que fazer alguma coisa, fazer já é um verbo. Então, você não pode falar, eu tenho
que comer. O verbo comer é to eat. O verbo comer não é eat. O verbo comer é to eat. Eat é come, como. É conjugado. Então, comer é to eat. Como é que é comer? Repete. To eat. Tem o TO na frente. De novo. Comer. To eat. Como é que é eu como? I eat. Vai. Repete. I eat. Como é que eu tenho? I have. Mais uma vez. I have. Vamos lá. Só que agora, se eu quero ter dois verbos, eu tenho que comer. Em português eu não falo eu tenho que como. Não, eu tenho que falar comer. Com esse R no final. Esse R no final, que é o infinitivizador, é o TO na frente do verbo. O to. To. Então, eu tenho que comer vai ser nada mais, nada menos do que eu tenho comer. E comer em inglês é to eat. Pronto. Olha só. Voilá. Tá aí no seu comentário, tá aqui na sua legenda. Eu tenho que comer é I have to eat. Esquece esse que do português. Em inglês não tem esse que. É eu tenho comer. Esse é o inglês. Lembre do que eu falei no início da live? Não compare. Eu tenho que comer. Só que você vai traduzir eu tenho que comer, obviamente, porque senão não teria sentido para o português. Então, eu tenho que comer, I have to eat. Como é que é o verbo ir? O verbo ir em inglês é go, G-O. Na verdade, tem que ser o to antes, né? Senão, go é só vou. Então, ir é to go. To go. Então, como é que fica eu tenho que ir? I have to go. Tá uma música, acho que é baiana. Tchau, I have to go now. I have to go now. Eu tenho que ir agora. Ensinando inglês, ó. I have to go now, achei. I have to go now. Eu preciso ir agora. Eu tenho que ir agora, na verdade. Precisar é need. Have é ter. Ter que. I have to go. I have to eat. I have to speak English. Eu preciso falar. I have to speak. Speak é falar. E aí eu ponho um complemento. English. Detalhe. O English tem que ser sempre letra maiúscula porque o English é um idioma e ao mesmo tempo é uma nacionalidade. Né? Uma pessoa da Inglaterra, ele é inglês. Então ele vai ser English. Então colocou idioma ou nacionalidade em inglês, sempre a letra é maiúscula. Nunca escreva English com a letra minúscula porque está errado. Vai tomar um X na sua prova da faculdade ou do TOEFL. Porque eu não faço prova. I have to speak English. Olha que legal. Então aqui eu já estou começando a criar frases do meu dia a dia. Eu preciso ir. Eu preciso ir. I have to go. I have to go pro banco. Para o banco é to the. To the. Vamos lá. Então você escreve eu preciso, eu tenho na verdade, eu tenho que ir. I have to go para o to the e coloco o banco que é bank. Olha só. I have to go to the bank. E se você for ler aqui os comentários, olha a sequência. André. I have. Eu tenho. Eu tenho que ir. I have to go. Para a é to the. Eu tenho que ir para o banco. I have to go to the bank. I have to go to the bank. Eu tenho que ir para o banco, ou ao banco. E aí eu posso continuar essa minha frase e incrementá-la mais ainda. I have to go to the bank quando? Essa tarde, ou de tarde, I have to go to the bank in the afternoon. Fiz uma frase. Eu tenho que ir ao banco agora. Põe o now que eu falei antes. I have to go to the bank now. I have to go to the store. Você pode mudar. Você tá vendo? A sequência vai sempre ser a mesma. Você não tem que criar a frase. A frase é isso. Eu, verbo e um verbo auxiliar, complemento. E aí você vai complementando. Às vezes você tem eu, verbo, mais verbo. E aí quando você tem dois verbos, 90% dos casos, a não ser, lógico, nos 10% que é a exceção, você vai ter que ter um to no segundo verbo. I have to go. Eu preciso ir. I need to go. Eu preciso comer. I need
to eat. Eu tenho que comer. I have to eat. Eu tenho que falar inglês. I have to speak English. Eu preciso falar inglês. I need to speak English. Eu quero falar inglês. Aí vem o próximo verbo. É o verbo querer. I want to speak. E o English com letra maiúscula de novo, porque tem que ter. Eu quero falar inglês. I want to speak English. Isso é uma frase que você tem que falar todos os dias. Eu quero falar inglês. Na verdade, você tem que colocar ela no futuro, já acreditando que vai acontecer. I will speak English. Yes, we can. Yes, I can. Acho que depois você vai aprender as conjugações, que com he, o she, o it no presente, sempre o verbo principal vai ter uma conjugação especial, que nem no português o tu vira vais, ao invés de tu vai, fica tu vais. Todo mundo fala errado no Brasil, todo mundo fala tu vai, tu quer. Né? Ali uma exceçãozinha fala bonitinho em português, tu vais, tu queres, tu dizes, tu falas. Essa que é a conjugação certa do português. E no inglês, esse Szinho, que não é plural no português, no inglês também não é plural, ele vai pro he, she, it, que é para ele e ela, e pro ele e ela, que é usado para um objeto ou para um animal. Então é só questão de conjugação. E obviamente que você sabe que você tendo o verbo auxiliar, aquele verbo auxiliar, você vai colocar um not e negou a frase junto com o auxiliar. E para fazer pergunta, você inverte o auxiliar com um eu, com um tu ou com o sujeito da frase e vira uma pergunta. Por exemplo, vamos usar o you, a frase you need to study. Você precisa estudar inglês. Essa é uma afirmação. Eu vou escrever aí embaixo ela negando. Você vai perceber que só entrou o don't, que é o do not, no meio do you com need. You don't need. Então, you need vira you don't need. Você não precisa. You don't need, aí você continua a mesma, você não vai mudar nada, é a mesma estrutura. Study English. Isso é uma mentira, tá? Você sempre precisa estudar inglês. Mas eu tô só dando um exemplo para você ver como é que fica a estrutura. E aí, para fazer a pergunta, eu pego esse don't, tiro o not dele primeiro, sobra o meu do e faço a inversão. Vira o do you need. Você precisa. Do you need. Esse do não significa nada, ele é apenas um verbo auxiliar que está ali te auxiliando para a pergunta. Do you need? Aí você repete a mesma estrutura de cima, porque você não vai criar o inglês. Do you need to study English? Agora eu tenho que mudar o meu teclado. Eita, fiz besteira. Peraí. Gente. Pronto. Vou postar para vocês. Foi. E aqui nós temos uma frase na afirmativa. You need to study English. Na negativa, eu só coloquei o meu auxiliar com not. You don't need to study English. Esse T a gente não pronuncia. You don't need to study English. E a pergunta, eu peguei esse do, que era do don't, coloquei ele na afirmativa, pro início do you, na frente do you, e virou uma pergunta, coloquei uma interrogação no final. Do you need to study English? Então essa é a estrutura do inglês, essas são as frases. É só você agora saber quem são os verbos, usar esse site que eu falei para vocês e ir procurando. Vamos lá. Outros verbos que são utilizados, verbo fazer. Tem o do esse, que é da pergunta, que não significa nada. Então o do, quando for auxiliar, ele não tem tradução. Agora existe o do como verbo mesmo, que é o verbo fazer. Eu faço meu dever de casa. I do my homework. Okay? Eu faço exercícios. I do some exercises. I do my exercise every day. Eu faço meu exercício todos os dias. Tem o verbo dizer, que é o verbo say. Tem o verbo conversar, o verbo talk. Tem o verbo falar, que é o speak. Tem o verbo go, que é o verbo ir. Tem o verbo need, que é precisar. Tem o verbo want, que é o querer. Tem o verbo get, que é um verbo maravilhoso. Ele pode significar obter, conseguir, receber, ganhar, transferir, pegar, tudo isso. Ele tem uns 1000 significados, o get. Ele é o verbo coringa. Aí tem os verbos modais, que são usados pra caramba. O will, o would, o can, o could, o may, o might, o should, o shall, o ought to. Mas é com o tempo.
tá? Tô só falando para vocês os verbos que são mais usados. E você, com esses verbos usados, você vai procurando naquele site, vai vendo as frases feitas com ele, vai anotando as frases feitas e pronto, vai ser feliz na sua vida. Tem o verbo know, que é o K-N-O-W, que significa saber, conhecer. Oh, I know English. Eu sei inglês. Ah, eu conheço o seu pai. I know your father. Eu conheço o seu pai. É o mesmo verbo para saber ou conhecer. Tem o verbo pensar, think. Tem o verbo pegar, que além do get, de tomar, pode ser o take. Às vezes ele é confundido. Tem o make, que é também fazer junto com o do, só que eles têm ideias diferentes. O do é algo que já está criado e você só executa. E o make é algo que você vai criar, produzir, gerar. Né? Vai fazer com as suas mãos, você vai transformar algo que não existia. Temos o verbo come, que é o verbo vir, o verbo ver, see, smell, sentir o cheiro, look, olhar, use, usar, find, encontrar. Você tem ask, perguntar, try, tentar, call, falar. Eu estou dando muitos exemplos, mas é só para você entender. Pegando essas palavras, essas frases, você vai lá, usa no Words. Isso tudo está no curso. Todos esses verbos que eu estou falando estão naquelas partes que você fica com, às vezes, preguiça de traduzir. Se está sem tradução, é porque é para você traduzir. É para você estudar aquelas frases que estão lá. Então, no curso tem todos esses verbos. E muito mais. É utilizado toda hora nas frases que a gente coloca. Então, cabe a você parar e aprender a estudar direito. Que é justamente pegar essas frases, anotar no seu caderno. Tem que ter um caderno para tudo. E depois ir para a internet, para esse site maravilhoso, e escutar e trabalhar o seu listening. Trabalhar e repete. E você repete. Aí você pega o seu celular, grava, escuta a sua pronúncia, compara com many things. Vou dar um exemplo aqui, ó, dos many things está aberto. O verbo like, to like, na verdade é o verbo gostar. Né? Ele pode ser outras coisas, mas como verbo ele é gostar. Tipo, eu gosto de maçãs. I like apples. Eu gosto de você. O to like já é gostar de, do, da, dos dados. Então, eu gosto de você, você só vai falar I like you. Só isso. Não vai ter esse de. Não vai ter I like of you, nem nada. I like you. Eu gosto de chocolate. I like chocolate. Eu gosto de comer pão. I like to eat bread. Eu gosto muito disso. I like it very much. Ok? Então, eu não gosto de filmes. Mentira. I don't like movies. Eu tô falando isso porque tá escrito aqui. Mas olha só. Aí você vem, eu não sei se você vai escutar. I don't like movies. Não sei se você ouviu isso aqui. I don't like movies. Mas de qualquer maneira, se você não ouviu, ele fala I don't like movies. E aí você pega o seu celular, grava, e aí você repete. I don't like movies. Grava o seu celular, você falando, pausou, aí você escuta de novo. I don't like movies. Aí você fala I don't like movies. I don't like movies. I don't like movies. Quando ficar igual, você fala, opa, consegui, tá bonito. Deixa eu ver se eu lembrei. I don't like movies. Lembrei. Ouve o original? É, deu certo. Vai para a próxima frase. Mas fica um bom tempo na mesma frase, para que ela internalize em você. Você tem que fazer com que cada frase entre na sua cabeça e entre na sua essência. Tu imagina, você tem que imaginar. O seu cérebro ele trabalha com associações. Se você só escuta, se você só anota e você não tenta internalizar, não tenta fazer comparações, você vai esquecer. Você já viu que tu esquece o nome de muita gente facilmente? A pessoa acaba de falar com você, oi, tudo bem, prazer, meu nome é Gesival. Aí tu, oi, prazer, Gesival. Então, hoje a gente vai lá para assistir um filme. A gente vai. Bora hoje. Como é que é seu nome mesmo? Desculpa. Me desculpa, I'm sorry. Gesival. Ah, tá, obrigado, Gesival. Então, aí vai com o Gesival e fechou, tá bom? Vejo vocês daqui a pouco. Não, eu vou com ele. Eu vou com ele. Valeu. Meu brother, é o seguinte. Caraca, esqueci seu nome de novo, me perdoa. Gesival. Gesival parece com Josivaldo. Josivaldo, mas sem o do, com E. Gesival. Então eu tô fazendo alguma associação imbecil para você, mas essa associação imbecil na minha cabeça está fazendo com que o meu cérebro internalize aquela mensagem, aquele nome. Então tudo que você pegar em inglês, você tem que fazer associações, mesmo que sejam estúpidas. Por exemplo, eu sei que laugh, que é rir, é escrito L-A-U-G-H. Como é que eu memorizei essa porcaria dessa escrita aqui que não tem nada a ver com a pronúncia?
Na minha cabeça, quando eu vejo L-E-U-G-H, eu falo L-E-U-G-H, L-E-U-G-H, ficaria em português laug. Laug, L-E-U-G-H, laug, L-E-U-G-H. Então eu sei que o som é lef, mas toda vez que eu esquecer o spelling, eu vou lembrar do laug. Aí eu, opa, laug é L-E-U-G-H. Ou eu canto uma música na minha cabeça com o nome, eu tento inserir num outro contexto. Você tem que internalizar. Para internalizar, você tem que fazer com que o seu cérebro trabalhe com aquela frase, com aquela palavra, em situações diferentes. Não adianta só ouvir. Você tem que imaginar, você tem que criar. Você não vai criar frases novas. O que eu digo é criar substituição. Pega aquela frase dali, joga aquela palavra que estava ali, joga numa outra frase que você já conhece. Aprendi agora como é que é meio fio. Meu fio é curb. Caraca, vou esquecer isso, eu tenho certeza. Curb. Meu fio é preto. My curb is black. Yes! O meio fio dele é verde. His curb is green. Você está entendendo o que eu estou te falando? Internalização, utilização em frases. Isso vai fazer com que você aprenda e não esqueça com facilidade. Porque o nosso cérebro precisa ver 16 vezes a mesma porqueira para que ele consiga internalizar. Mas se você faz esse processo de começar a viajar na maionese, vou colocar isso aqui em outra palavra. Vou pegar essa frase, vou pôr na negativa, vou pôr na interrogativa, vou acrescentar uma coisinha ali. Cara, como é que será que é no passado? Sabe? Você vai fazendo isso, você vai trabalhando, brincando com o seu cérebro. E pronto. Essa que é a ideia. Eu poderia passar aqui várias frases para vocês, mas eu fiz algo muito melhor. Passei para vocês o site que é quase infinito. Você não vai parar de achar frases. Tá aqui, mais uma vez, aqui ó na legenda. Manythings.org. Manda bala, procura suas palavras, vai brincar nesse site, vai ser feliz, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo na nossa próxima aula. Bye, bye!